Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre o Japão, um país super importante para a economia internacional, mas com grandes peculiaridades paisagísticas, sociais e econômicas. A princípio, nós precisamos lembrar que o Japão tem um território de aproximadamente 377 mil quilômetros quadrados, está entre dois paralelos, portanto está entre o Círculo Polar Ártico, perfeito, e claro, o Trópico de Câncer. Isso faz com que ele possa ter exatamente um clima predominantemente temperado ou subtropical. Se localiza no extremo oriente. O clima do Japão é muito variado, onde tem um clima marcado por um clima frio, um clima tropical e um clima subtropical. Perfeito? Um clima bastante diferenciado no território japonês. O bioma também é marcado por uma certa diversidade, mas com a presença marcante da tundra e da floresta subtropical. O relevo, não esqueça, é irregular, tendo a presença de planícies e montanhas. A sua hidrografia é bastante diferenciada também. E o que é curioso em relação ao relevo é que o Japão ele faz parte de uma área conhecida como Círculo do Fogo. Ele está em cima exatamente de algumas placas essas que estão em constante movimento, fazendo com que nós possamos ter intensos terremotos e vulcões no território japonês. Perfeito? Nesse contexto, nós precisamos lembrar que o Japão tem uma peculiaridade paisagística muito grande. Em relação aos seus aspectos populacionais, a população chega a aproximadamente 128 milhões de habitantes. A sua densidade é bastante irregular, onde a população se concentra bastante nas áreas de planícies litorâneas, portanto a população está mal distribuída. A população é predominantemente urbana, ultrapassando os 89%, ok? Formando até uma grande megalópole, perfeito? Nós temos um crescimento populacional um pouco preocupante, pois o Japão está passando por um envelhecimento demográfico, haja visto que possui baixa natalidade, perfeito? Baixa mortalidade e baixo crescimento vegetativo. Tanto é que com o passar do tempo, você percebe que a pirâmide etária do Japão vem diminuindo consideravelmente, com uma menor presença de quê? De jovens, uma maior presença de adultos e, claro, um número considerável de idosos. Então o Japão com certeza já passa por uma crise demográfica, faltando população. É marcado também por uma diversidade religiosa. Lá o idioma, claro, o predomínio do idioma japonês. O IDH tem um altíssimo padrão de vida, sendo considerado os países de melhores condições de vida para morar no espaço mundial. O seu desenvolvimento industrial, não esqueça, aconteceu na era Meiji, que foi um período que aconteceu entre 1868 e 1912. Os fatores responsáveis por esse desenvolvimento ou surto industrial foi a abertura econômica frente aos Estados Unidos, a aquisição de algumas técnicas como comércio e, claro, a questão dos negócios, a acumulação de capitais e investimento nas suas indústrias tradicionais. Tanto é que surgiram as Zaibatsu, que são indústrias tradicionais japonesas. O que é curioso é que, apesar desse crescimento, o Japão passou a ter sérios problemas. Entre os principais problemas, o Japão passou a ter escassez de matérias-primas, um pequeno mercado consumidor e falta de energia. Isso fez com que ele fosse buscar novos territórios no Pacífico, através de um poderio bélico muito grande, o que acabou contribuindo para a sua participação na Guerra Mundial, pois feriu os interesses dos Estados Unidos. Consequentemente, após a guerra, o Japão ficou destruído, graças às duas bombas lançadas pelos Estados Unidos nas cidades japonesas conhecidas como Hiroshima e Nagasaki. E após essa Segunda Guerra Mundial, o Japão acabou sendo ocupado pelos Estados Unidos até o ano de 1952, ok? Um fato que você precisa lembrar é que o seu desenvolvimento industrial vai acontecer exatamente na Guerra Fria devido a alguns fatores. Fatores esses externos e internos. Entre os fatores externos, vamos ter a desmilitarização, já que os Estados Unidos ocupou o Japão, ele desmilitarizou, eliminou as armas do território japonês. O Japão tem uma posição super estratégica, estando próximo às áreas na época da União Soviética, por isso os Estados Unidos ficou muito preocupado do Japão virar socialista, e claro, com o objetivo de conter o avanço do socialismo, ele fez investimentos no território japonês.
E já na questão interna, né, o Japão, né, implementou o seu nacionalismo, né, nato, né, fez reforma agrária, né, fez exatamente investimento nas políticas trabalhistas, investindo principalmente em mão de obra, garantindo investimentos públicos, principalmente em educação e saúde, e claro, criando tecnopolos. Foi assim que o Japão teve seu desenvolvimento industrial perfeito e garantiu o famoso milagre econômico japonês. E é nesse contexto que o Japão tem uma economia bastante diferenciada. No setor primário se baseia na pesca, no extrativismo vegetal, principalmente na produção de arroz, frutas e vegetais, e na silvicultura, que são produtos vindos da floresta. Já no setor secundário, o Japão, não esqueçamos, né, tem uma indústria muito diversificada, né, com uma indústria marcada pela presença de indústrias automobilísticas, eletrônicas, siderúrgicas, náuticas, químicas, alimentícias, refinaria que é a extração de petróleo, perfeito e claro, a robótica. Ok? Um fato curioso também é que o Japão se destaca muito no setor terciário, principalmente nas áreas do serviço, perfeito? Pois você tem destaque na questão dos serviços da saúde, educação, finança, tecnologia de informação e, claro, no turismo. Por isso se diz que o Japão tem uma economia bastante diversificada e moderna. Apesar do Japão, né, ter belezas naturais, culturais e diversificadas, mas o Japão tem algumas atualidades que são preocupantes, né? Entre elas, o tectonismo, haja vista que ele faz parte e está localizado no Círculo do Fogo, né? Então uma área marcada por intensos abalos sísmicos e vulcões, a baixa fertilidade, né, que faz com que haja cada vez mais o envelhecimento da população, tudo bem? A população vem envelhecendo cada vez mais, ok? Nós vamos perceber que o número de pessoas, né, jovens tem diminuído consideravelmente no Japão. Né? Observe o número de pessoas no período de 65 anos a mais vem aumentando cada vez mais. Né? O número de jovens diminuindo cada vez mais. O número de adultos também vem diminuindo cada vez mais. Então, é um fato muito preocupante esse envelhecimento demográfico. Por quê? Porque tem ocorrido a redução da mão de obra ativa. Ok? Além disso, o Japão é marcado por extrema carência de recursos naturais, que faz com que ele possa ter extrema dependência em relação a outros territórios, pois falta espaço para expansão econômica também. Então, o Japão necessariamente é marcado por uma forte dependência de máquinas e combustíveis, haja vista que o seu espaço é limitado. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.